o mercado ele veio mudando muito com o tempo, né? E nessa época, você tinha, igual você comentou aqui pra gente, você tinha muito mais feeling do mercado ali, muito pelo barulho que estava ali. A gente já trouxe outros convidados que falaram a mesma coisa. Mas se puder falar pra gente também, qual é a tua visão disso? Assim, o barulho mudou, assim, hoje é tudo tecnológico, né? Igual a gente tava falando, robô e tal. Totalmente diferente. Você até brincou aqui com a gente que o negócio só pisca ali, mas não vibra, não faz nada, não tem uma expressão direito. E naquela época era uma gritaria danada, era, assim, nervos, né? Ali na flor da pele, todo mundo correndo pra lá, correndo pra cá. Se puder falar um pouco, assim, pra galera, como é que era essa época, assim? Como é que você viveu esse momento? E é melhor hoje ou antes? Eu prefiro ontem. Porque tem emoção. Você tinha uma sensibilidade. Antes você fechava as operações via telefone. Então você ligava para alguém e começava a bater e falava, quero tomar dinheiro, então eu vou ligar no fulano. Ou os brokers ligavam. Mas você ligava no banco, pedia spread, você fazia e você já sentia, pô, esse cara não quer fazer. Esse cara, esse tá fora, esse aí tá com vontade de dar dinheiro. Eu também quero dar, então deixa eu dar primeiro. Então você tinha uma sensibilidade. Era muito bom porque você tinha um pregão, você escutava o pregão e você trocava o telefone no outro orelha e você ia trocando spread. Então você tinha a sensibilidade do que estava acontecendo, porque gritar todo mundo grita. Agora querer fazer o negócio nem todos queriam. E esse era o pulo do gato. Fala, pô, esse cara aí tá blefando, aquele não tá, aquele quer comprar mesmo. O mercado tá mais tomador. Então você tinha uma sensibilidade, já era uma coisa mais viva. Hoje você está sentado na frente da tela, ela não vibra, ela não fala, você não sente nada, porque é um monte de robô. E quem causa volatilidade no mercado hoje, quem vai dar um problema um dia de amanhã, se um dia acontecer um crash, são os robôs. Porque eles não têm sentimento, eles só juntam tudo, eles vão sempre para uma direção. Então, ficou muito mais difícil e mais chato. Só faço o que tem liquidez. Por que isso? Em 97, quando deu a crise da Ásia, eu estava no banco, o banco estava dado em juros de 6 meses, e naquela época o câmbio era fixo. E na época 6 meses era muita coisa, era muito longo, né? O que aconteceu? O juro saiu de 20 para 40. Nem a 40 eu tinha liquidez, não tinha zerada. Então eu aprendi o seguinte, juro longo não se dá, se toma, opere mercado que tenha liquidez. Não faça mercado que não tenha liquidez, que na hora que você tem que zerar, você vai pagar um prêmio danado. E com o tempo eu aprendi o seguinte, você apostando contra, teoricamente, quando acerta, a queda dos mercados ela é muito destrutiva. É muito mais rápido. Você vê, ontem um exemplo, o S&P subiu 100 pontos lá em 3, 4 pregões. Para cair foi em 2 horas. Então, quando você acerta a venda ou o outro lado, ela é muito destrutiva. Ela te come 3, 4 dias. Uhum. E a alta não é assim. A alta é construída. E a venda é destrutiva. A venda é o prédio implodindo. Uhum. E a alta você vai construindo. Então, demora muito mais. Então, assim, são alguns ensinamentos que eu tive, que eu vivi e que eu levo para hoje. Então, eu só opero o mercado que tem liquidez. Por exemplo, eu sei que o meu tamanho da minha posição para eu zerar no DI, por exemplo, janeiro 25, vou gastar 2 pontos, estou zerado. Não tem problema nenhum de eu ter que pagar um pênalti muito grande. Na verdade, eles queriam colocar dinheiro no fundo fim. E eu não quis, que eu não falei, não, esse é meu fundo, vamos fazer um outro, uma vol menor. Porque assim, quanto maior você vê o retorno, maior você fica interessado. Sim. Só que, né, sobe 30, 20, cai 20. Então, assim, você tem que ter um certo controle. Como eles eram de mercado e gostavam do risco, era da tesouraria também, então nós estamos falando a mesma língua. Mas é o seguinte, vamos tomar uma dose de cuidado, vamos fazer Eles gostavam do meu estilo agressivo, vamos colocar um dinheiro aí para... Não tem problema se der alguma zebra. Aí você trabalha com tranquilidade. Eu acho que o X da questão é você ter certeza do que você está fazendo e ter responsabilidade. O que é ter responsabilidade? Eu gosto de operar preço e o termômetro para saber se eu estou errado na posição contra é o mercado. Se eu estou achando que é para comprar e o mercado só cai, primeiro dia, o segundo dia... me chama atenção. O terceiro, estou errado, tenho que estopar um terço. Então, você tem que ter esse discernimento e saber perder.
Porque aqui a gente não vai acertar todas. Acho que a maior virtude é você saber reconhecer a perda. Deu errado, meu, stop, azar, começa outra. É o que eu falo, um amigo meu me ensinou, eu fico falando, embaralha e começa de novo. Não tem jeito. Tem algumas coisas que eu aprendi como regra. Regra número 1, você determina o teu lote, você pode estar ganhando ou perdendo, o lote é o mesmo. Certo. Não muda. Você tem um lote padrão, você fatia ele para fazer em partes, até, hoje eu quero comprar, vou comprando durante o dia, vou operando, terminei o dia comprado no que eu queria. Deu errado, eu zero, eu vou começar, não, agora tem que dobrar o lote, porque eu perdi, agora eu vou tentar acertar. Então, acho que a regra número 1, você determinar um número que você quer colocar. E você vai fatiar esse número para você, faz em 4 vezes, 25%, você entra no mercado, tomei metade. Quando tem um cenário que você sente que vai azedar ou vai melhorar demais, aí larga, bate 50% e vê o que acontece, ou toma. Então, eu tenho essa característica. Mas a principal, eu sempre falo até na mesa, porque às vezes falo, não, eu fiz meia mão, uma mão inteira. Caraca, meu, a gente é ganhar e perder com o mesmo lote, senão a gente nunca recupera. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que definir isso. E não se iludir, agora eu vou acertar essa, eu vou dobrar o lote. Entendi. Já passei por isso, já tomei, principalmente quando eu operava IDI, fiz muito lote numa operação, acabou dando errado, perdi uma fortuna. E não que eu estava errado, porque depois eu errei o time. Mas o que eu achava que quando o Temer assumiu que a taxa tinha que cair rapidamente e demorou 6 meses a cair, eu fui rolando uma opção, fiquei gigante, que eu fui dobrando. E quando começou a cair de 25, eu achei que era de meio. Na segunda rolagem eu tive que me estopar, porque eu não aguentava a posição. Não aguentava a posição. E depois começou a cair de 75, 1, e aí você quer morrer. Por isso que eu falo. Acho que essa é a maior dor do trader. É a maior Quando perda você que eu... certo e você erra o momento. Essa é a maior perda que eu tive, sem estar errado fundamentalmente, mas eu errei o time e o tamanho. Por isso que eu falo para você. Todo trader tem que trabalhar o psicológico. Não existe fase boa que não termine e nem fase ruim que não acabe. Então você tem que lidar com isso. O trader é isso. Então, por exemplo, esse ano para mim está horrível. Então você tem que trabalhar o teu psicológico. É o que eu brinco, a gente é um técnico de futebol. Todo dia é uma partida, termina o mês é um campeonato, e aí você tem que... É aquele desafio, você tem que estar bem. O teu emocional é muito importante, porque você não pode deixar ele te destruir. O que eu faço nessa época e nessa hora? Olha de onde eu saí, como eu comecei, olha onde eu cheguei. Então nunca vou ser o melhor, nunca vou ser o pior, mas eu tenho capacidade para fazer. Então você tem que trabalhar o teu psicológico nessa hora de olhar para trás e falar, calma, diminui o lote, volta aos poucos, a confiança vai voltando. Mas às vezes é 1, 2, 3, 10 dias de trade errado. Você fica destruído. Mas aí você vai correr sozinho, escutar música, tenta relaxar. Em 97, quando o banco veio a crise da Ásia, eu fui o primeiro que ganhei a partnership do banco, por causa que eles estavam apostando em mim, eu dava resultado para o banco, e eu acabei virando sócio do banco em agosto, do Banco Sistema, me deram lá 2%. Eu tinha esse dinheiro todo para pagar as ações, eu botei o dinheiro no fundo do banco, e aí o pessoal falou assim, não, faz o seguinte, pega o dinheiro, na época foi o BCN, e o Banco Rural também entrou com um pedaço. Falou assim, pega um pedaço do dinheiro com o Banco Rural emprestado, deixa teu dinheiro rendendo aqui e você praticamente vai pagar esse empréstimo com tuas gratificações. Aí, tá bom, vamos embora. Foi em agosto. Quando foi em outubro, o banco quebrou. O meu dinheiro virou pó. E a dívida estava lá. E o dólar desvalorizou. Então, eu devia em dólar. Nossa. Que era 1 para 1. Foi para 2. E eu não tinha mais dinheiro. Então, e minha mulher tá grávida. Cara, esse cenário aí é um cenário... cenário é pior que qualquer assim, stop. O que eu fiz? Eu fui trabalhar, né? Deu a crise da Ásia, o banco quebrou, o BCN acabou virando o Bradesco. Eu fui trabalhar pro Bradesco com salário fixo, graças a Deus, que é o meu outro emprego. Só que a minha dívida ficou lá.
E o rapaz do Banco Rural ia todo mês lá no banco e falava assim, pô, tem que me pagar, tu deve aqui $200 mil. Pô, eu ganho 10 mil. Vou te dar 1.000 por mês. E é isso que dá para pagar. Não dá para fazer isso. A sorte é que quando eu tinha esse dinheiro sobrando, eu peguei e paguei o meu apartamento antes da crise. Uhum. Então, meu apartamento estava pago. Ele, falei, vou te tomar. Falei, só tenho meu apartamento, você não vai tomar nada. É a única coisa que eu tenho. Cara, eu fiquei um ano e meio, 2. Aí o Chase veio, me ofereceu uma luva para trocar. Eu aceitei e eu ganhei acho que $100 mil, 100 e poucos, né? Eu paguei metade da dívida e depois com o outro bônus que eu ganhei do banco, eu paguei a dívida dele. Só que assim, a cabeça da pessoa, por isso que eu falo, né? Você tem que ser um cara, o dia seguinte eu tenho que trabalhar. Eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que ter uma dívida para pagar. E você limpar tudo isso e fazer um trade na hora que senta na mesa, então você realmente, quando você senta na mesa, você tem que esquecer os teus problemas e você tá ali, focado. Por isso que eu gosto de operar o dia inteiro, porque ali eu estou focado, estou determinado a fazer o meu dinheiro. Esquece os outros problemas. Porque se você misturar, você pira. Eu acho assim, primeiro você tem que pegar uma quantidade de dinheiro para colocar no risco, né? Que não vai te abalar o teu emocional. Porque a hora que você põe uma quantidade que abala o seu emocional, não tem trade que dá certo. Então você pega uma quantidade e fala, isso aqui, se der errado, não tem problema. E aí você vai entender o mercado, você tem que se dedicar para o mercado que você quer olhar. Olha, eu vou operar o dólar, tem algumas variáveis. Tem que ver o juro americano, tem que ver o decisivo, você tem que entender o que está passando no mundo, porque hoje tudo é globalizado. Então você tem que entender o que está passando no mundo. E ali você, dependendo da tua carteira, eu quero comprar setor de petróleo. Pô, o que está acontecendo com o petróleo? O que vai acontecer? Você tem que ler muito para se dedicar, para entender. E saber, eu acho que é o grande X que eu aprendi no trade, e é uma coisa que eu nunca tive medo, sai uma notícia. Olha, balanço comercial era 10 mil, esperado, veio 7. Toma o dólar. Você tem que saber interpretar a notícia quando pisca. Que ali o cara fala, saiu, veio ruim, né? Caralho, veio ruim, toma logo, cara. Então você tem que saber interpretar o mercado que você está operando. Por quê? Cada notícia que pisca em algum lugar do mundo vai fazer preço. E aí você tem que estar esperto para saber qual a decisão que você tem que tomar. Porque ali quem ganha é quem toma de segundos. Tomei e não foi. Então, o mercado não está nem aí. Devolve. Mas você tem que entender o que você está fazendo para tomar a decisão certa, entendeu? E não ter medo de tomar as decisões. Eu acho que a gente tem que ter... Quando você senta numa mesa de operação, o medo está lá fora. Você tem que estar com a cabeça tranquila e olhar o teu dia a dia. Errar vai fazer parte. O chefe pressionando fazer parte. Que nem eu falo pro meu filho, eu não gosto de pressão. Filho, tu vai casar, tu vai ter que trazer dinheiro para casa. Pressão em algum momento da tua vida vai existir. Então a gente tem que saber trabalhar pressionado. E isso a gente tem que desenvolver no psicológico. Eu acho que toda pessoa que quer correr risco tem que ter isso aí, quanto é que eu vou perder, estar preparado e entender um pouco, ou pelo menos ler para saber aonde você está pisando.